Voltamos! Um abraço para nossos amigos síndicos, nossas amigas síndicas, que é do Conselho Fiscal. Você que mora em condomínio, vem para cá começando nossa inteligência condominial versão podcast. A primeira coisa que eu pedi para você nesse ano 2000. Estamos em 2023, né? Vai falar 2015, eu voltei tanto foi um déjà vu, voltamos aqui. Então, 2023, ó, já se inscreva no nosso canal, compartilha, comenta, já manda esse link aí pro síndico do seu condomínio, pra síndico do seu condomínio, porque aqui o papo é muito bacana. Hoje mais um plantão tira dúvida, e eu estou muito feliz aqui receber a nossa amiga ilustre, doutora Lourdes, ela que é um expert em direito condominial. Tudo bom, doutora? Oi, Thiago, que prazer estar aqui com você, boa noite, viu? Alegria estar aqui com você. Hoje eu e você, que é síndica, nós vamos aprender muito hoje com a doutora Lourdes aqui hoje, porque a ideia aqui é muito legal. Vou falar sobre muitas questões de direito e administração aqui, o papo é muito bacana. Então não se esqueça, gente. Não se esqueça, pessoal. Se inscreva no canal já compartilha, já comenta, deixa comentário aí. Eu vou fazer o plantão tira dúvida. Então, eu recomendo você a mandar, se tiver alguma dúvida, para o nosso e-mail, inteligenciacondominial@gmail.com ou inteligência condominial em todas as redes sociais, tá? E também não posso deixar de falar dos nossos amigos, nossos apoiadores. Temos aí a Combate Extintores. Você que é de Brasília, né, em torno, bota aí, @Combate Extintores. Procura a amiga Juliana lá, faz um preço bacana e vem atendendo os condomínios de uma forma de alta qualidade. Temos também, manda um abraço para o meu amigo Bruno, Alanda, a Altec Elevadores, pessoal. A Altec Elevadores é uma empresa especializada em revitalização, fala isso bem bonito, né? Modernização de elevadores, contrato de manutenção, venda e contratos aí de corretivos também de elevadores para condomínios, empresas. Então, coloque aí, @Altec Elevador. E também nosso amigo Dr. Cláudio Viana, julgados e comentados. Pessoal, vai no nosso canal no YouTube, tem a playlist Doutor Responde. Tem vários programas aí com o Dr. Cláudio Viana, que é nosso quadro julgado e comentado. Onde a gente traz a jurisprudência aí do direito condominial com mais clareza, transparência e muito insight aí para você que é síndico, você que é advogado nessa área de direito condominial. Mas, doutora, vamos começar então, né? Estamos muito enrolando demais, né, doutora? Vamos que vamos. Comecei o ano falando demais, né? Ó, 2023 está começando com tudo, hein? Vamos Vamos tomar até lá. uma aguinha, água que eu peguei, ó. Mandar um abraço pro pessoal do Pode Tudo, que faz aqui com o pessoal do estúdio aqui o programa. Pode Água é tudo. vida. Vamos lá, ó. Primeira pergunta da minha amiga Ana Carolina. Você que é a cantora Ana Carolina? Você gosta das músicas da Ana Carolina? Nossa, Você gosta, Celso? sou fã da Ana Carolina. Gosto demais. Tomara que seja ela, então, né? Vamos que vamos. A primeira pergunta dela é o seguinte, ó. Conselho Fiscal pode revirar computador e documento da administração sem a presença do síndico? Aí ela fala o relato aqui, ó. O Conselho Consultivo pode vir até o escritório da administração na ausência do síndico e mexer em computador e documentos sem autorização prévia. E aí, doutora, pode mexer na coisa dos outros assim? Sem falar, sem avisar? Não pode. Não pode, até porque o conselho ele tem a função pontual de analisar as contas, né? Então, ele vai colocar se tem alguma ressalva, depois que ele analisa todas as contas. Porém, o gestor condominial é o síndico. A parte do conselho compete a acompanhar, subsidiar, dar um suporte, mas não tem o condão de deliberar sobre compras, não tem o condão de efetivar documentos, a não ser dar um parecer com relação às contas. E isso é importante que a doutora está falando. É assim, gente, Conselho Fiscal, e não pode reprovar contas, tá? Ele pode dar o parecer, Um parecer. Né? Quem reprova a conta é a Assembleia. Não, a né? Assembleia. Ele dá um parecer, de repente eles podem, se observarem algo que eles discordam, que eles colocam uma ressalva, isso vai para a Assembleia para apreciação. Quem aprova as contas é a Assembleia. A Assembleia é soberana nesse condão. E assim, eu acho que é até falta de educação, né, cara? Sei lá, você mexer num algo que não é seu. Eu acho que a gente tem que ter uma boa relação com o Conselho Fiscal, Conselho Consultivo, ou qualquer morador do condomínio. Eu acho que você combinar com o síndico e tiver alguma dúvida, senta e conversa, né? Porque isso que também dá um processo contra as pessoas que fizeram sério. isso, né? Não, é muito sério porque ele pode, a pessoa invadir uma documentação, onde o gestor tem uma responsabilidade civil e penal, porque quem responde depois por atos de uma gestão condominial é o síndico.
mesmo após o período que ele sai, 5, 10 anos. Hoje, nós temos claramente, e colocamos isso com muita propriedade, com relação ao tempo que essas pessoas respondem. Então, a responsabilidade é muito grande. De repente, alguém tem problemas pessoais com o síndico, aí invade, copia um documento, divulga um documento que não deveria ser divulgado naquele momento. Às vezes, uma documentação que está sendo preparada para depois colocar para os condôminos. Então, jamais, não há qualquer legalidade nesse tipo de ato. Doutora, já até é bom, em cima do que você falou, a gente lembrar aqui nossos amigos síndicos, né? Quem já é e quem quer se tornar síndico. Não é porque tem gente que quer se tornar síndico, né? Vamos lá. O síndico, ele responde civil e criminalmente, não é isso? Sim. Ele responde civil e criminalmente por todos os atos da gestão, mesmo após o término do mandato. Por quê? Quando, apesar da prestação de contas, apesar de tudo que ele apresenta em sua saída, no término do seu mandato, havendo qualquer irregularidade ou deixar de prestar contas, pode ser visto e pode ser responsabilizado por isso. Aí, você está aí, né? Você está no seu sofá, você que mora em condomínio, acha que vida de síndico é moleza. Não é fácil. A gente responde civil, criminalmente. E fora esse aqui, ó, temos que ainda sofrer, conviver com esses ataques, né? Igual o Conselho Fiscal, porque tem muito Conselho Fiscal, doutora, que faz atrapalhar. Não entende nada, fica atrapalhando ali. E outra coisa, quer mandar na gestão do síndico. Você que é síndico, tenha coragem de exercer sua função. Você que é o responsável. Você pode ouvir, pode conversar, mas a decisão final é sua. Vou contar uma história, doutora. Eu, igual falei, trabalho também com seguro de condomínio. Aí um dia um cara falou assim, faz a cotação para mim. Falei, beleza, fiz a cotação, conversei com ele e marquei uma reunião. Chegando lá, me estranhei porque eu consultava o Conselho Fiscal. Eu falei, tá bom. Aí expliquei pro Conselho Fiscal, tal, liguei para a pessoa, falei, fui conversar lá, como é que vamos fazer? Não, quem vai determinar a contratação é o Conselho Fiscal. Eu falei, tá bom. E quem responde é você. Então, cuidado na hora de delegar. Acho que você pode ouvir, conversar, mas lembre-se, quem responde é você. Não é competência do conselho fazer compras, ele necessariamente tem que fazer a ata, nada disso. Não, o papel crucial do conselho é acompanhar, fiscalizar essa questão das contas, da prestação, ele balizar isso. Ele sequer aprova, ele vai balizar, ele vai analisar e dizer, não encontrei nenhum problema, para que isso seja balizado dentro de uma assembleia, correto? Beleza, doutor Ladude é uma especialista, gente. Quero mandar um abraço lá pro doutor Albuquerque, como é fera, né? Ela trabalha com o doutor Albuquerque lá, uma das maiores referências aí, do direito condominial do Brasil também. Mandar um abraço pro doutor Cláudio Viana também. Doutor, em cima disso, o que eu percebo hoje? As pessoas não querem participar do Conselho Fiscal. Elas só querem tudo pronto. Eu acho que você que está aí, que é condômino, gente, participe do Conselho Fiscal. O que a doutora falou, é o ato de fiscalizar. Se tirar, talvez, 1 hora do seu dia e verificar que está tudo ok. Porque assim, as pessoas querem tudo perfeito, tudo maravilhoso, mas ninguém quer participar do processo. Eu falo que eu fui agora reeleito num condomínio, que ninguém quis ser Conselho Fiscal. Eu falei assim, não, Thiago, tá bom. Eu falei, mas a gente tem que ter Conselho Fiscal. E é bom até para mim. Eu acho que quando você está fiscalizando, é um sinal que as coisas estão acontecendo e até para vocês entenderem como é que está a vida, né? Como é que está a saúde financeira do condomínio de vocês. Na verdade, Thiago, existe uma cultura que as pessoas colocam assim, eu não quero me envolver. Eu não quero me envolver, eu não quero participar. Porém, são os primeiros a criticar. É verdade. Ora, então, é importante ter a composição mesmo dentro da gestão. Ter os síndicos, conselheiros. Por vezes, nós até, quando tem muitos problemas, uma situação bem diversificada, nós pontuamos alguns aspectos, nós sugerimos, inclusive, algumas alterações para verificar o que pode ser feito a nível de regimento. Porque tem situações onde o regimento não está adequado àquela realidade. Né? Tem um quantitativo de crianças ou de adolescentes e não tem, a convivência torna-se tumultuada. Então, nós sentamos, conversamos e orientamos, inclusive, as alterações dentro do regimento para que faça uma adequação dentro da legalidade. Claro que não pode quebrar ou nada que esteja a nível da legalidade e a nível da convenção. E correto? É interessante você falando sobre isso. Já tem um projeto de lei, né, que é para as construtoras terem um aval do advogado, né, na hora de confeccionar essa convenção de maternidade. Eu acho isso muito importante e muito válido. Porque o que tem de copia e cola não é brincadeira. Né? Copia e cola, e por vezes não tem nada a ver com a realidade do empreendimento que aquelas pessoas estão recebendo. Doutora, que eu já vi, não sei se você já viu, né?
que na convenção fala espaços que nem existem no condomínio. Exatamente, copia e cola. Então, por vezes, você tem várias formas, né, de estrutura condominial. Tem aquela que já tem toda uma área de lazer. Nós temos outras que não têm todas aquelas opções de lazer. E coloca-se uma convenção engessada. Tá? É claro que nós temos toda a questão da legislação, aquilo que impõe o Código Civil. No entanto, tem aspectos que destoam totalmente da realidade daquele condomínio, daquele empreendimento. E isso gera muitos conflitos. Nós temos muitos embates, geralmente com a questão de roupa, né? Esses empreendimentos menores, né? Principalmente clube, né? Então, geralmente, o pessoal fica desesperado. Também, o que nós percebemos é a falta de orientação a esses condôminos. Tem pessoas que nunca residiram em condomínio, né? Nem na casa do pai, da mãe, aqueles casarões, né? Eu acho que ela falou, você, Celso, olhou pra você, ainda mora com a sua mãe, ainda, Celso? Um homem desse tamanho mora com a mãe ainda. Aqueles casarões, aí chega de repente ali 100 moradores, 200 moradores, condomínio, aí impacto. Por que eu tenho que cumprir isso? Eu estou pagando a minha prestação. Então, essa questão de orientar. Eu creio que nós tínhamos que trabalhar muito essa questão junto a essas empresas. Tem que haver uma orientação, tem que haver, porque ele vai engessado com a prestação. Quando ele se depara com normas, quando ele se depara que ele não pode colocar o som, ele não pode no último volume, tem que haver uma adequação, se para usar a piscina tem que haver um momento. Tudo isso gera um desconforto, e se o síndico não tiver bom senso e razoabilidade e a sensibilidade, né, até mesmo a não ter a vaidade de dizer eu sei tudo, porque tem pessoas que, infelizmente, assumem o cargo, mesmo não tendo condições, ele não busca se inteirar para dar uma resposta adequada. E acaba dando respostas truculentas e se complicando. Tem vários síndicos respondendo, às vezes, por assédio moral, né? E isso quem paga? É o síndico? É o condomínio. É o condomínio. E em cima disso você falou, doutor, você fala muito sobre, gente, utiliza os informativos. Sempre eu faço 3, 4 por mês, às vezes o pessoal fala, Thiago, de novo isso? Eu falo, de novo, porque é um processo de educação, e a educação é continuada. Às vezes eu tenho que relembrar, o barulho, cigarro, para na garagem, não pode parar aqui. Então, assim, a ideia do síndico, a ideia não, um dos deveres do síndico é educar essa comunidade. E eu acho que uma ferramenta que a gente podia utilizar com mais frequência é os informativos. Não espera acontecer a situação. Cria lá, toda semana, você paga administrador. Então, eu falo, administrador, essa semana eu quero cigarro, garagem, acessibilidade, informação. Mês que vem, vai criando os temas e vai levando essa informação para os condôminos e vai repetindo, porque aí o cara esquece. A porta bate, para de qualquer jeito. Então, é um processo de educação que se leva tempo para construir isso, doutor. Tem que ser contínuo e observar sempre as novas situações que estão ocorrendo. Porque, de repente... Até as legislações vão mudando, né? Isso. Então, a questão do uso, por exemplo, das áreas de lazer. Às vezes, a quadra, tem só uma quadra, tem só um espaço para brincar. Então, tem um adolescente, já tem um pequeno, estruturar isso. A questão dessa estrutura de convivência. Se você criar esse aspecto harmônico dentro do ambiente, de que ali eles precisam conviver, porque é o espaço deles, e que não adianta criar tumulto e tudo embasar-se em punição, e tudo com multa, tudo com notificação, porque cria muito embaraço. Por mais que nós tenhamos isso dentro da nossa legislação e que isso seja colocado na convenção, seja colocado dentro do regimento, quando o síndico ele passa a administrar com base somente em multar o tempo todo, ele cria uma situação ruim dentro do condomínio. Com certeza. E torna um espaço não prazeroso. Né? Então, a pessoa acaba ficando confinada. Eu acho que a ideia não é punir, é educar. Educar. Não é verdade. Lógico que tem situações que tem que ter a notificação, né, no caso, e atuar ali e multar, não tem jeito. Mas, sim, eu acho que a grande ideia é educar essa comunidade. Você falou, ter essa consciência que condomínio, eu falo que condomínio é igual viver em harmonia, né, em coletividade, sem pensar no coletivo, né. É uma missão do síndico aí, eu acho que com o tempo, com o passado do tempo, eles vão se profissionalizando e a coisa vai melhorando, né, doutora? Isso. Agora, quando você fala na questão de notificar e de multar, uma dúvida que surge muito entre os condôminos é isso. Por vezes, você já multa direto. E eles falam, mas doutora, poxa, não tem que notificar antes?
Aí, geralmente, nós pontuamos com muita propriedade. Digamos, se você percebe que o condomínio está ali danificando o patrimônio do condomínio, você vai notificá-lo? Você está ali, é um flagrante, ele está danificando, ele está ali... É um dano irreparável. Entendeu? É o ato, não tem como, você vai notificá-lo... Para não quebrar que ele já quebrou. O que ele já quebrou. Então, tudo isso tem que ter toda uma orientação, essas explanações, quando você começa e você trabalhar, é um gestor, e você percebe que não tem ainda esse nível de interpretação, né, da convivência em condomínio, um dos primeiros aspectos que nós sugerimos é que esse síndico chame um advogado, chame alguém da área condominial para que possa expor. Você faz um levantamento das principais dúvidas e chamam alguém para dar uma palestra, para dar uma orientação. E, às vezes, as pessoas se surpreendem. Poxa, eu cometi isso aqui. É que eu falei, ele nem sabe, ele não tão sabe. natural aquele comportamento, né? Porque ele não tem aquele hábito de ter toda uma diretriz para o local que ele mora. Então, é verdade. Ô, Ana Carolina, eu acho que a gente conseguiu te ajudar aí, você e vários síndicos aí. E aqui a gente não multa e notifica. Eu só peço que você se inscreva no nosso canal aí, assina o sininho, lembrando que o Inteligência Condominial... a gente tem versão, né, rádio, faço com a minha amiga Cristiane Romão às segundas-feiras e tem essa versão podcast também. Então vem para cá que o papo é muito bacana. Lembrando, quiser mandar sua dúvida, inteligenciacondominial@gmail.com. Inclusive tem uma playlist aí que é Plantão Tira Dúvidas, que eu tiro várias dúvidas aí da galera que manda pra gente, que não às vezes não dá para responder aqui, mas sempre estamos passando conhecimento para você, amigão síndico, para você, amiga síndica. E vamos para a segunda pergunta. Só tem gente famosa. Ana Carolina primeira, a segunda é o Paulo Otávio. Será que é o Paulo Otávio? Esse nome pesa. Esse nome doutor, tem um peso imobiliário. Eu acho que você é parente do Paulo Otávio, Meu não? Deus, esse nome tem um peso imobiliário em Brasília muito grande. O negócio é sério agora. Opa, será que isso não é pegadinha, não, hein? Sei não, tá aqui Paulo Otávio. Mandar um abraço pro nosso amigo Paulo Otávio. Vamos lá, Deus. Essa é o seguinte, o tema é divulgação de telefones e e-mails. Aí o Paulo Otávio, né, fala aqui, ó. Recentemente, atualizei o cadastro de telefone e e-mail de todos os proprietários e moradores de um condomínio. A maioria já está no grupo de WhatsApp. O morador solicitou para que eu compartilhar no grupo essa listagem. Posso deixar isso público? Tem alguma restrição na LGPD? Aí é com a doutora. Pode ou não pode divulgar a lista de e-mail, telefone no grupo de WhatsApp, doutora? Não. A partir do momento que o condômino ele passa esses dados para o síndico enquanto gestor, é para a função e pontualmente para o trabalho junto à gestão, correto? Então, não tem nenhuma noção o síndico pegar toda a relação, e-mail, telefone, pessoal, de todos os moradores e divulgar. Por que isso? Não há. São dados da pessoa e não há nenhuma obrigatoriedade, é totalmente incoerente. Inclusive, se ele divulga esse e-mail, esse telefone, aí digamos que o seu João não gosta do seu José, mas tem um e-mail do seu José, tem um telefone do seu José e passa a ligar para o seu José. O som do seu José está mais alto. Seu José, então, quem passou esses dados? Então, é muito sério. Considerando ainda que geralmente os condomínios têm um grupo. Se tem um grupo de morador, ele vai saber o telefone. Aí já é diferente. Entendeu? Aí é diferente. É uma a pessoa se tornou o nome dele público, né? Ele colocou, ele autorizou, né, que colocasse aquele número no grupo, tá? Mas o síndico ele fornecer a listagem de dados pessoais dos moradores totalmente incoerente. Não tem qualquer obrigatoriedade, jamais, não tem mesmo. Isso é importante. Outra coisa importante, fica uma dica aí, não sei se o Paulo está participando do grupo, pelo que entendi, acho que ele é síndico. Gente, não participe de grupo de WhatsApp de condomínio, é só problema. Né? Quem é síndico, o conselho que eu dou como gestor é não participar. Eu, por exemplo, trabalho com lista de transmissão ou eu trabalho com grupo fechado, que é aquele grupo que eu crio e eu mando informações. Isso. Porque senão, cara, gente, é tanta besteira naqueles grupos, você não vai trabalhar. Outra coisa, hoje as pessoas, doutor, tem uma mania. Celso, eu esqueci o nome do nosso amigo que está aqui. Souza. Só temos até plateia hoje, o Souza aqui, doutor Souza. Pra você ver, eu não sei se acontece com vocês. As pessoas mandam mensagem no WhatsApp e acham que a gente tem que ficar 24 horas olhando. Eu participo, gente, me liga. Se me ligar, eu sei que é importante. Mensagem no WhatsApp, de acordo com a demanda, eu vou respondendo, vou dando feedback. Eu não vou ver toda hora. Eu não fico toda hora no celular. Então, assim, as pessoas não querem essa mania. Manda e quer uma resposta imediata. Cara, se quer coisa imediata, liga. Se é importante, liga, né, doutora?
Ora, o gestor, ele disponibiliza, né, um telefone para o contato do condômino com ele. Por isso, a importância de ter esse grupo onde você passa as informações administrativas para que eles não aleguem que não teve conhecimento disso. Então, é muito importante que todos estejam nesse grupo para que tenham essas informações. Infelizmente, tem aquelas pessoas que querem ou não querem participar de grupo, ou saem do grupo, e depois questionam o síndico que ele não recebeu a informação. Correto? Então, também tem esse condão. A partir do momento que existe um grupo que é pontualmente do condomínio, eu também nós costumamos orientar o seguinte: alguns começam a discutir no grupo, começam a se ofender, começam a caluniar, injuriar, e eu coloco, é crime, porque a partir do momento que você coloca o negócio assim, olha, a dona Joana ali é chata. Inclusive, tem vários julgados, né, que a pessoa, pelo conversa do WhatsApp, foram condenados. E tem gente que fala, não, e começa a xingar o vizinho. Se o vizinho tem alguém que realmente da área jurídica, ou um outro colega mais perto, fala, opa, pinta isso aí tudo, manda para cá e vamos entrar, faz uma ocorrência, e daí a pouco tem uma queixa-crime, daí a pouco está no juizado especial criminal aí, tendo que pagar e ser indenizado. Eu acho é pouco. E ainda tem ação civil aí, né, de danos morais e tudo mais. E aí, gente, depois eu vou até fazer uma live com uma especialista só em LGPD para esclarecer muitas coisas para o síndico, mas não pode divulgar nenhuma informação particular dos moradores. Inclusive, não pode. Foi tão interessante esse dia que eu fui concorrer a um condomínio ali, né? E eu falei que assim, eu trabalho com relatórios, né? E uma parte do relatório que eu trabalho com os moradores é inadimplência, né? Aí a pessoa quis. Aí, Celso, a pessoa quis dar uma pegadinha comigo. Deus me livre. Falou assim, mas você coloca os nomes? Eu falei, lógico que não, eu só coloco o valor que está inadimplência. Porque não se pode divulgar. Eu nem comento hoje, gente. Então, inclusive, é importante isso. O mínimo de informação que você colocar em atas. A fulano de tal, não sei o que, você pode colocar a unidade tal. A unidade porque tal. Porque quanto mais você restringir isso, é melhor, porque pode, no futuro, alguém dar algum problema, né, doutora? Exatamente. Geralmente, em assembleias, é um momento em que muitos inadimplentes não comparecem. Não sei se você já observou isso. Porque não, acho que quase ninguém comparece. Não comparecem porque eles temem passar por constrangimentos. É verdade. Porque, às vezes, a ignorância jurídica ou a falta de orientação mesmo, eles chegam ali e alguém vai expor, vai colocar alguma situação e não pode. E isso dificulta, muitas vezes, porque acham que o síndico está cobertando, que o síndico não quer divulgar, acham também que as despesas que eles estão pagando, aqueles adimplentes, estão suportando toda a carga do outro, esquecendo-se que esse outro pode sofrer uma execução, que ele é cobrado, que ele é questionado. Uma hora ele tem que pagar, porque a própria unidade dele pode ter problemas, né? Então, tem uma execução que vai buscar, que vai penhorar. Doutora, você gosta de fofoca? Mas não, né? Aqui, eu vou contar aqui essa aqui. A gente conta para Deus e o mundo, pode ser? Duas pessoas. Doutor aqui, a doutora Lourdes, meu amigão síndico, um caso nosso aqui é o Celso. Né? Eu falei, Celso, paga o condomínio, ele foi deixando, o que aconteceu? Foi para leilão imóvel dele. Meu Deus. Porque hoje, cara, não tem isso não. O cara perde imóvel mesmo. Nós sabemos, alguns alegam que nós temos várias situações. Primeiro, nós temos que buscar de todas as formas para evitar isso, né? Busca-se outros bens, outras situações, mas alcança. É uma das dívidas que alcança o imóvel, ainda que seja o único bem, né? Então, as pessoas não têm essa noção de que a taxa condominial ela pode chegar, ela pode atingir o bem. Então, alguns duvidam disso. E, geralmente, quando nós vamos explicar isso, mas eu estou aqui, doutora, tem um tempão, eu não vi ainda ninguém ser penhorado. Tá? Eu coloco, gente, nós não chegamos assim e falamos, olha, já vai penhorar. Não é assim que funciona. Um processo, tem todo um procedimento, existe a cobrança extrajudicial, tenta-se acordos, às vezes o condômino vai ali e faz um acordo, paga a primeira parcela, descumpre o acordo, chamamos de novo, ouvimos, ele faz um novo acordo, aí começa-se um processo de execução depois de exaustivas tentativas. Então, não chega-se, até porque nós saímos agora praticamente estamos já pandemia, desemprego. Então, tem que ter bom senso. Só que as pessoas também não podem abusar, porque o condomínio tem despesas. E qualquer problema, o culpado é sempre quem, meu amigo? O síndico. Não, Celso, doutora, os caras chegam para mim assim,
você é culpado. Eu falei, não, quem é o dono do imóvel? Você tem que pagar, existe uma despesa que você paga. Olha, eu quero dar um recadinho aí pro seu amigo, né? Pro seu amigo Celso. Vixe. Olha, vamos fazer o seguinte. Paga, né? Qualquer coisa, você paga. Se tiver execução, você convida aqui. É Você nos convida que nós vamos tentar resolver esse para é do você. comercial também. Aí nós vamos lá tentar resolver para você, Celso, tá Bom bom? demais. Outra coisa importante, pessoal, inclusive até aconteceu isso comigo ontem, uma unidade, né, solicitou para alugar o salão de festa. E eu passei um encaminhamento para a administradora, e a administradora falou assim, não, e aí, Thiago, pode liberar? Aí eu estranhei. Pode liberar? Como assim pode liberar? Não, porque aqui está constando que a unidade está devendo a taxa condominial. Eu falei, meu jovem, é estranho você falar isso, porque nós síndicos não podemos proibir inadimplente de utilizar a área comum. Salão de festa, piscina, o que for, gente. Tá? A gente não pode proibir. Pode. Uma coisa é a dívida, outra coisa é utilizar. Não podemos misturar. Então, eu até falei assim, pelo amor de Deus, libera isso que eu não quero problema, não. Então, fica esse insight para você que está, né, tá agora, vamos lá, primeira viagem como síndico. Você que é síndico também, não pode proibir condômino inadimplente de utilizar salão de festa, churrasqueira. Não pode. Área comum. A gente não pode proibir, né, doutora? Não pode. Não pode. Ninguém pode passar por constrangimento em função de dívida. Até mesmo quando hoje as pessoas estão o tempo inteiro recebendo ligações, isso já tem jurisprudência, já tem muitas situações, muitos julgados em cima disso. Não dá. Então, ali se tem um salão de festa, você não pode dizer não vai utilizar porque você não... Porque, olha, se eu proíbo alguém de utilizar da área comum, todos vão saber que ele está... Não estão por quê? Inadimplente. Então, está quebrando tudo. Não pode. Não dá. Não pode proibir, não pode jogar isso em grupo, não pode ficar comentando isso com o vizinho, você não pode expor o condômino, tampouco os demais, né? De forma alguma. Isso não pode ocorrer. Não pode, mas o que você pode mesmo fazer é se inscrever no nosso canal. Dá um clique aí, se inscreva no nosso canal, compartilha, comenta. Quero mandar um abraço novamente para os nossos apoiadores, Altec Elevadores, Combate Extintores, meu amigo Cláudio Viana, julgados e comentados. Ô, amigo Paulo, espero que a gente tenha aí te ajudado, aí, contribuído para a situação que, pelo amor de Deus, não divulga nada. Nem foto, pelo amor de Deus, né, doutora? Aí fica difícil. Vamos para a próxima pergunta. Lembrando, se quiser mandar sua pergunta, inteligenciacondominial@gmail.com, qualquer rede social, fique à vontade aqui, que nossa missão é ajudar você, amigão síndico, a ter mais noites tranquilas de sono. Através de duas coisas que vai mudar a sua vida, doutora, e nossos ouvintes, assistentes também, que é uma, adquirir conhecimento, e a segunda, criar vergonha em vossas caras, e praticar esse conhecimento. Vamos lá, botar em prática, a vida é ação. E vamos continuar aqui então. A próxima pergunta é da minha amiga, não é nem famoso, é Débora Silva. Débora Silva mandou aqui, o tema é vazamento. De quem é a responsabilidade? Isso aqui dá muita treta. Vamos lá. Um apartamento está com vazamento que afetou a área comum do condomínio. De quem é a responsabilidade dos reparos? Como legislação, por favor. E aí, doutora? Quem é responsável? Quem é? Olha, nós temos que ver a origem desse vazamento. Ora, se o vazamento chegou à área comum, mas ele é oriundo de uma unidade, se o problema está dentro de uma unidade, a responsabilidade do reparo é do condômino. Causador do dano, é né? do condômino com aquele dano. Ora, se a unidade provocou o dano, quem é responsável? O proprietário do imóvel. Tá certo? Agora, se é um vazamento que é baseado da própria área comum, então, aí é o condomínio que é responsável. Agora, a partir do momento que essa problemática vem de um morador, ele tem que cumprir. Engraçado, hoje aconteceu isso comigo. O morador, a gente concluiu há uns 2 meses a reforma de um prédio, né? E aí o morador me ligou. Thiago, entupiu aqui, é por culpa da reforma do prédio. Eu falei, gente, ele estava fazendo pintura do prédio, mexendo em encanação. E falei, ó, se for dentro da sua unidade, é sua responsabilidade. Se for fora, porque assim, para ficar claro para vocês, se aqueles canos descendo, é do condomínio. Se está entrando, dali para trás é da unidade. Eu já tive situações daquele cano romper, onde entra aí o condomínio, eu tive que quebrar algumas situações, pintar, porque foi causado pelo cano, que faz parte da área comum. Então o condomínio foi lá, ressarciu e reparou todo o dano, né? E ele ficou insistindo comigo, Thiago, esse é do condomínio. Eu falei, gente, faz o seguinte, eu tenho um profissional, você pede para ele aí, se for da sua responsabilidade, você paga para ele. Se for da minha responsabilidade, não tem problema, vou pagar. Mas é o que você falou, dentro da unidade, gente, é problema de quem?
do condômino. E outra coisa, a gente liga, pessoal, o de cima tá vazando aqui embaixo. Gente, é uma coisa entre unidades. Entre unidades. O que eu como síndico, você como síndico, que sim pode fazer, é fazer uma mediação. Mas quem vai resolver a situação é o cara que está causando dano, que é o cara de cima, né, doutora? E uma coisa importante é fazer o seguinte: quando percebe-se que atingiu a área comum, identifique a unidade, notifique com relação a isso. Tá? Notifique por quê? Porque quando a área comum é atingida, os moradores vão questionar o síndico porque está feio, está manchado, né? Tem ali uma situação de mofo, está ruim. Então, você é cobrado daquilo ali. Ah, mas é no apartamento de cima. Aí você notificou. Pede para fazer uma avaliação, pede para fazer um orçamento daquilo ali, conversa com o morador. Ah, não tenho condições agora. Notificou. Peça para fazer o orçamento, mostre para o orçamento é esse, aqui eu vou corrigir e vamos cobrar de você. Eu posso, isso também pode ser. Pode até conversar, dividir. Pode conversar, né? Dividir. A questão é resolver o problema. Resolver o problema. Porque, na realidade, como a área comum é de todos, o síndico fica com essa responsabilidade, fica sendo questionado. E ele quer saber por que. E a omissão também é a forma de. Ele pode. A gente pode responder pela omissão também. Isso. Não, e tem mais. E às vezes o síndico fica assim, olha, eu já falei que a responsabilidade é do morador da unidade 207, mas atingiu a área comum. Já está causando para todo mundo. Já, né? Notificou? Já. Então, o que ele alegou? Então, vamos chamar para fazer, e vamos chamá-lo para fazer uma negociação e ver o que pode ser feito. Isso pode. Porque muitas vezes a pessoa também não está sem condição, mas ele fica com aquela dívida e é uma coisa clara. E inclusive, é algo que pode ser questionado e colocado até em regimento. Com certeza. Para ter esse tipo de negociação. Em cima do que a doutora falou, só para dar um complemento, eu acho que é importante. Quando você for notificar alguém, gente, coloque o maior possível de informações nessa notificação. Aí eu falo geral, né? Se for um caso de barulho, se for um caso de multa, se for um caso de obra, foto, o parágrafo ali da convenção que fala sobre isso. Se for, pode até ir além, se não tiver na convenção, porque a gente pode utilizar das leis também do Código Civil ao nosso favor. Então, assim, coloque ali o embasamento jurídico, por que está fazendo, coloque foto. Esse dia de mesa assim, tu vai colocar a foto? Que eu falei que era o condômino bundinha. Eu consegui falar, o cara, né, infelizmente, né, ele estava urinando na escada do condomínio. E a gente conseguiu, tem uma câmera, conseguiu pegar ele de calça arriada, né? E aí eu falei, pode colocar. E a administradora, tu tem certeza? Lógico, eu não vou entregar para ninguém, vou entregar para ele. Ele que vai ter, eu tenho que falar por que eu estou multando o cara, por que eu estou, no caso, notificando a pessoa. Né? E aí a gente colocou, porque assim, quanto mais informação você tiver, melhor vai ser para você, até uma segurança para você. E aí que é importante uma sacada aqui, gente, procura a assessoria jurídica para fazer esse documento. Porque se for feito de forma errada, pode gerar um dano contra o condomínio, contra o síndico, né, doutora? É uma ação contra o condomínio. É importante que as pessoas fiquem atentas que uma atitude do síndico que venha trazer danos, que venha trazer uma ação, o ressarcimento é em nome do condomínio, ainda que depois venha uma ação regressiva para se questionar isso do síndico, mas vai cobrar-se do condomínio. Por quê? Porque ele representa o condomínio, ele é o gestor. Exatamente. Então, ele representa todo mundo, é o condomínio que vai ali, não é a pessoa do síndico. Tá vendo? Por isso que vale a pena você contratar um gestor condominial para o seu condomínio. É muito importante hoje que os condomínios tenham uma assessoria, tenham uma equipe técnica. Por quê? Porque ele divide essas responsabilidades de gestão. Tem que se dividir. Tem que dividir. Eu falo, assim, eu acho que o síndico... tenho certeza, né? Hoje, tanto conversar com os síndicos aí, até também ser um gestor, é isso, cara. Não adianta você querer... Eu sei de advocacia, eu sei de engenharia, eu sei de... Não, gente. Contabilidade. Tem os profissionais para te ajudar, você, entendeu? Eles estão ali exatamente para te orientar. Cabe você, como gestor, delegar, monitorar e conversar sobre essas situações. Para que você vai assumir a responsabilidade que não é sua? Nossa, é um absurdo. Tem alguns que assumem uma responsabilidade, distorcem, e quando a assessoria jurídica, por vezes, já contrata, nós chegamos em alguns condomínios que atuavam sem assessoria e o síndico não tinha muita técnica. Então, as situações eram absurdas. Verdade. Para você consertar, para você organizar isso, não é fácil. Tá vendo? Cola com a gente aí, que a doutora Lourdes é fera. Manda um abraço pro doutor Albuquerque também, o doutor Cláudio Viana e todos os advogados aí durante 4 anos
passaram por essa bancada aqui e vem nos orientando, ajudando a gente no nosso dia a dia, que com certeza o direito é algo importantíssimo para quem é gestor condominial. Então, ó, minha amiga Débora, espero que a gente tenha te ajudado também, tá? Você e o síndico e síndica, quem está nos assistindo aí. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. E vamos que vamos, plantão, tirar dúvida para a próxima questão. Essa questão aqui, acabou que coincidiu, porque eu quero tirar também uma semaninha de férias. Vamos ver aqui, né, que o Marcelo Vieira, ele mandou essa pergunta e fala assim: o síndico profissional vai tirar, né, irá tirar férias de uma semana e pediu para a subsíndica substituí-la. Aí ele relata o seguinte, ó: não sei se consta no contrato do síndico com o condomínio, mas ele irá sair de férias nesse período, a subsíndica irá ficar no lugar dele. Podemos exigir que ele emita uma nota fiscal sem os dias que ele ficou no condomínio e passar a grana, acho que é para a subsíndica? E aí, doutora? Essa aí que eu quero saber, porque eu estou organizando uma viagem, né? E eu quero saber como é que vai ficar aí. Horas, nós temos claro na legislação que na ausência do síndico, o subsíndico assume, correto? Somente para o trabalho. E na hora que ele sai de férias uma semana, ele vai assumir como síndico. Verdade. Responder tudo, né? Então, tem que rever essas questões, sim, porque é legítimo. É legítimo. O fato do subsíndico, ele está assumindo. Ora, eu vou dar um exemplo bem simples. Quando você substitui alguém em determinado serviço, na função dele, você vai gratuitamente? Eu não. Entendeu? Então, se o síndico tem uma remuneração, o subsíndico está assumindo de forma legítima todas as funções, todos os atos que ele praticar, vai ter o mesmo peso. Digamos que mais tarde, nesse período que o síndico ausentou-se de férias, esse que assumiu o lugar dele cometa um ato ilícito, ilegal, que contraria a toda a convenção e todo o regimento. Quando for apurar, não, nesse período quem estava como síndico era fulano. A responsabilidade vai recair sobre quem? Sobre o fulano. Sobre aquela pessoa, porque naquele momento ele estava assumindo como síndico, correto? Então isso é muito claro. Nós temos que ter esse olhar. Muitas pessoas confundem o papel de que obrigatoriamente ele tem que substituir. Mas se ele está substituindo e existe uma remuneração, tem que haver. Assim, eu acho que o que dias, é combinado sai caro. E combina, gente. Isso pode ser. Assim, eu entendo, no meu caso, se a pessoa for substituir, por que não passar? Acho que ela trabalhou, tem que receber. E só não pode ultrapassar aquele valor que é combinado. Por exemplo, não. Se é R$1.000 e aí ficou 250 para um, 750 para outro, vai dar os R$1.000 do prolabore. Eu acho que eu como síndico, eu entendo que é justo, é legal. Também como pode subsíndico, mas não quero receber, para mim não tem nenhum problema. Entendeu? Assim, eu acho que o que é combinado não sai caro. E é importante aqui, nessa questão aqui, aí eu falo para nós que somos gestores condominiais. Cara, monta o seu contrato pensando tudo nisso. Eu tenho amigos em São Paulo que ela já bota férias lá. Se paga uma férias normal, paga o salário dela, 10º. É um contrato prestando serviço. Você pode começar a pensar nisso. Eu acho que nós síndicos temos que começar a pensar na situação. Recolhe imposto, exatamente. Começar a pensar nesse contrato ou nessa forma de prestação de serviço que você vai fazer para o condomínio. Você pode exigir. Ó, quero 10º, não está de errado nisso. Se a Assembleia aprovar, eu vou tirar férias normalmente. Vou receber por isso. Porque você está prestando serviço. Gente, não tem nada de errado nisso. Por isso que é importante estar colado com o advogado para a gente montar um contrato que seja justo para ambas partes. Que seja coerente, porque ele vai assumir toda uma responsabilidade. Exatamente. E geralmente, o subsíndico, muitos não vivem aquela rotina do síndico. Então, ele tem que, primeiro, parar um pouco para vivenciar aquilo naquele período. Exato. Ele vai se dedicar exclusivamente àquele papel, fazendo aquelas atividades que o outro desempenhava. Entendeu? Porque, enquanto subsíndico, ele está aqui, está tranquilo. Mas no momento em que o outro afasta de férias, ele passa a assumir legalmente como síndico. Exatamente. Isso tem que ser observado, porque as ações dele vão ter peso. Agora, ele vai ter simplesmente que cumprir uma obrigação enquanto síndico, e aquilo que é de bônus ele não tem nenhuma vantagem, nenhum direito.
Temos que questionar. Então, nesse aspecto, nós temos que balizar e primar por bom senso e razoabilidade. É preciso que haja diálogo, haja uma estrutura de trabalho para que isso fique bem acordado, para que algumas pessoas não venham a criar problemas na hora da prestação de contas, na hora de pagar. E tem também a figura do pressuposto, né? Que esse cara também pode, às vezes, não sei se ele é sozinho ou ele tem algum sócio que pode também estar naquele momento fazendo a gestão do condomínio. Porque às vezes tem empresas. Que tem mais de uma pessoa, às vezes tem empresas de síndico, então ele já tem mais de um. Então sai aquele ali, aí ele encaminha uma outra pessoa para substituir. Aí já é um outro condão. É assim. Depende do contrato. O que é combinado, né? E tem que verificar o contrato que foi, o que foi estipulado em contrato, o que ficou firmado. Tá certo? Beleza. Então, Marco Vieira, senta e conversa. É o que a gente falou aqui. Eu acho que se eu fosse síndico, se tenho, acho que é justo você dar uma parte dessa grana para subsíndica, ou pede o cara para a nota fiscal inteira e ele passa o dinheiro, ou vice-versa. Eu acho que se combinar ali, está combinado. E aí fica uma ideia, um insight para nós que somos síndicos profissionais, na hora de montar esses contratos. Então, começar a pensar na situação de férias, de 13º. Lembre, você está prestando serviço ali. Então, assim, tem que ser algo bem feito e até a questão de rescisões de contrato também, tá, pessoal? Porque você está prestando serviço, não faz de qualquer jeito, não. Porque no final tem muita gente má fé dentro do condomínio e pode dar ruim para você, né, doutora? Tem muitos contratos, a questão da análise contratual é muito importante. Primeiro, porque tem algumas. Foi ontem eu observando um contrato, eu fiquei assim chocada, uma prestação de serviço lá. 50% de multa para rescisão. Eu falei, meu Deus! Ué, então é uma forma de obrigar o outro a ficar com. Não existe isso. Quando você pega um contrato que você vai balizar, o camarada cobrando uma multa absurda para deixar, você tem que pedir um prazo, né? Uma carência, 30 dias, 60 dias, para você, né, você organizar. Vou pedir, mas eu preciso de um prazo coerente. Agora, a multa... Doutora, sabe o que eu faço nessa situação? Eu jogo pro capa preta. Vamos para a justiça, se o juiz lá fala que eu estou errado, eu pago, né? Eu já tive situação, por exemplo, de romper contrato, que a pessoa mulher... vem com multa. Não, já mandou para mim os boletos, não sei o quê, e a advogada ficou braba comigo, né? Que foi assim, doutora, quando se tem a renovação automática, as cláusulas de penalidade, cara, elas não têm valor mais. Eu até aconselho você todo ano pedir para assinar o contrato, né? Aí eu falei, o que eu acho justo é o aviso prévio, vou pagar o aviso prévio, manda para mim o boleto, sim. E essa multa aqui, vamos pro capa preta. Tem um jurídico aqui, então vamos lá, se a gente perder, a gente paga. Acabou que não deu em nada, né? Então, assim, eu acho que você que tá aí, que é síndico, não tenha medo, gente. Nessa situação aí, sabe o que você faz? Tudo bem, vamos resolver na justiça. Se for de direito, nós vamos pagar, se não, ok. Porque tem muito advogado também, doutora, que aí eu faço um adendo. Eu gosto dessa palavra do advogado, quando faz também um adendo, né? Tem advogado picareta, mesmo, assim, que utiliza do conhecimento para obter vantagem. Que o cara síndico lá não conhece, ou aquele senhorzinho, e aí quer nessa situação, por exemplo, 50%, cara, isso é uma situação abusiva, né? Abusiva. E fora que fica pressionando o cara psicologicamente. Tiago, eu vejo assim, todo e qualquer contrato, como o síndico tem essa liberdade de fazer a contratação dos prestadores de serviço para o condomínio, a assessoria jurídica condominial é super importante, porque antes de qualquer assinatura contratual, você passa pelo crivo do jurídico. Ele vai analisar, vai verificar se tem cláusulas abusivas, como nós chamamos de cláusulas leoninas, porque tem cláusulas que só beneficiam o prestador. Entendeu? E muitas vezes o síndico não tem aquela expertise para observar quando ele pode, de imediato, pedir a rescisão contratual por falha na prestação de serviço. Então, tem que constar algo nesse sentido. Tem que ser um contrato equilibrado para ambas partes, né? Outra coisa muito importante que nós temos observado é com as empresas terceirizadas, essas que prestam serviço de limpeza, portaria. São contratos que tem que ter uma análise bem detalhada, minuciosa. Por quê? Você contrata uma empresa dessa, e ali ele detém ali 6, 10 empregados, né? Portaria, tem o pessoal da limpeza, tem o jardineiro. E você todo mês paga 20 mil, 30 mil, 18 mil ali para aquela empresa. Mas muitas vezes o síndico não tem a noção jurídica de questionar os impostos, se esses funcionários estão com carteira assinada, se os impostos estão sendo recolhidos, se tudo está ok. Por que eu coloco isso com muita seriedade? Porque quando um desses empregados
vai para a justiça contra esta empresa, Condomínio nós passivo. respondemos de forma solidária. Certo? Nós somos o tomador, nós respondemos de forma solidária. Os juízes não estão pestanejando com relação a isso. Olha, na esfera trabalhista, não adianta, porque se você não cobrou e chega lá, olha, você nunca questionou. Agora, se a pessoa te apresentou todo mês tudo, e ainda assim ele usou de má fé ou fraudou alguma coisa aí, a coisa já fica bem tranquila. Agora, como você vai justificar em uma assembleia que você vai ter que pagar 40 mil, 50 Porque você não mil? fiscalizou. Porque você não teve esse cuidado. Verdade. Entendeu? Então, olha, todas as empresas que têm essa prestação de serviço nos condomínios, o síndico tem o dever legal de exigir se toda a situação está correta com relação a impostos, com relação a tudo da empresa, porque, caso contrário, tem ali um prestador que não tem carteira assinada, que não está sendo cumprido, que não está sendo pago hora extra, e uma série não está sendo depositado FGTS. Então, uma série de situações que não são observadas, e às vezes a pessoa chega ali com um preço desse tamanho, você, opa, eu vou fazer esse contrato, mas não analisou. Barato sai caro, né? Aí lá na frente vem a problemática. Verdade. Então, assim, é muito importante que os síndicos tenham esse cuidado e busquem essas orientações. Tá? E uma coisa importante, só para complementar aqui a fala da doutora Lourdes, gente, pega um funcionário e pede para você ver o extrato, que tem empresas aí que eu não sei como consegue falsificar os nada consta. Tá? Vai direto, vou falar porque eu estava num evento até no final do mês passado com o síndico comentando a situação. Que ele descobriu porque deu um problema lá e o cara pediu para ele ver, quando ele viu, não viu os depósitos. E sendo que a empresa todo mês mandava nada consta. Então, assim, vai direto na fonte. Pega outro mês, pede para tirar, porque, assim, o quanto antes você corrigir isso aí, é mesmo problema para o condomínio, né, doutora? Inclusive, quando tem administradora, e geralmente tem um serviço contábil, ele pode dar um bom suporte nesse aspecto, né? Tem assessoria jurídica e administradora, então ali já faz esse apoio aí, né? Faz esse trabalho bem conjunto e dá certo. Beleza, isso aí, o Marcelo Vieira, espero que a gente tenha te ajudado aí. Vamos que sim, que o nosso plantão tira dúvida. Nos ajuda aí, se inscreva no canal, compartilha, comenta. Vem pra cá que é o Inteligência com Noel. Quero mandar um abraço pessoal do Cadê o Síndico, é um programa de rádio lá de Salvador, que acontece todos os sábados, às 13 horas. E lembrando que existe 2 programas de rádio no Brasil, que é o Cadê o Síndico e o nosso aqui, Inteligência Condominial, que a gente realiza aqui na Ativa FM 98.1. Inclusive o canal tem mais de 800 vídeos aí, para ajudar você, amigo síndico, a ter uma gestão de alta qualidade. E hoje a aula está sendo muito bacana aqui com a minha amiga, doutora Lourdes. Vamos para a próxima pergunta, é da Bruna. Esse aqui é problema também. Vamos lá, a Bruna. O que não é problema em condomínio, né, doutora? Oh, meu Deus. Condomínio. Ei, briga. Temos que achar Vamos lá. Solução. É isso aí. Vamos lá. Sobre cigarro. Fala assim, ó, boa noite, né? Um inquilino que fuma deixa suas bitucas de cigarro em uma sacada. São muitas. Alguns moradores reclamam do cheiro. Eu posso chamar a atenção dele? E aí, doutora, o que a gente pode fazer nessa situação aqui? Olha, nós temos uma legislação com a questão do fumo, né? Então, nós temos a proibição na própria lei com relação a cigarros, charutos, e uma diversidade. Celso gosta do verdinho ali, ó. Então, olha, então avisa para o seu amigo Celso que é complicado isso em condomínio. Olha só, cabe, considerando que tem uma legislação mesmo com relação ao fumo, é totalmente incoerente jogar bituca, juntar bituca de cigarro, ficar fumando nas dependências do condomínio. Não pode. Por quê? Ainda que isso não esteja descrito no seu regimento, que é importante que isso venha a ser colocado, utilizando, inclusive, a legislação que impõe, porque nós temos uma legislação que impõe, então não dá para permitir esse tipo de situação. E as pessoas confundem muito. Tem alguns condomínios que nós chegamos e as pessoas falam assim, doutora, tem um camarada ali que todo dia está ali, né, puxando umzinho ali atrás, fumando, né? E como que nós vamos fazer? Vamos chamar a polícia? Vamos fazer... Aí nós temos que orientar. Então, jamais, ainda que tenha uma pessoa que é dependente químico, né? Tem uma pessoa que é usuária, às vezes, de droga, que mora no condomínio,
e sem nenhuma noção sai ali fumando, a bel prazer, todo mundo sabe, e aquela coisa fica esquisita. Olha, nós sabemos que a legislação nossa diz o quê? Transportar, né? Nós temos aí claríssimo na lei. O usuário, ele não pode ficar dentro do condomínio fumando nas áreas comuns, tá? Nas sacadas. Se aquele cheiro incomodar o vizinho tem todo o direito de informar ao síndico para que haja uma notificação. Se Tá continuar, é multa. dentro do espaço dele, tá dentro da casa dele, é inviolável, correto? É o que eu falo, a gente não pode ir lá, apaga o cigarro, né? Não, o síndico pode atuar com sanção administrativa. administrativas. Que é as notificações Isso, e a multa. E né? outra coisa, nós sempre orientamos, porque as pessoas confundem muito. Às vezes a pessoa é usuário, aí fala assim, ó, tá tendo tráfico aqui, você não pode acusar alguém. Como? Outra coisa, olha, tem a filmagem ali, o cara tava fumando maconha. Eu digo, gente, peraí, até a autoridade policial, quando ele faz um flagrante com alguém com qualquer substância, passa por uma avaliação, passa por uma perícia para saber o que é aquilo. Como que uma filmagem... processo, né? Ainda que você tenha plena convicção, não cabe ao síndico dizer, olha, isso aqui é entorpecente. Sabe como é que eu faço? Entenderam? Então, assim, eu deixo isso muito claro, porque é uma cultura, né? As pessoas têm essa cultura. Então, o usuário, ele não, ainda que seja usuário, mas ele não pode, a nossa lei é contrária a alguém portar a droga. Então, já é algo incoerente. Ele quer usar, entendeu? Mas não nas dependências do condomínio. Eu ia falar a questão das imagens, né? Eu passei uns 15 dias uma situação parecida, né? A pessoa falou assim, fulano tal deixou a porta aberta, não sei o quê, furar para as câmeras. E não estava muito nítido, né? Falei, cara, eu particularmente não consegui reconhecer essa pessoa aqui. Mas eu reconheço, não sei o que e tal. Do Conselho Fiscal, né? Eu falei assim, então tudo bem, então eu vou colocar na notificação que você reconheceu essa pessoa. Porque pra mim... Reconhecido pelo conselheiro Por quê? Chamar pra responsabilidade. Porque particularmente eu não consigo, não tá nítido. Não dá pra identificar, entendeu? Que é essa pessoa 100%. Porque eu falo, eu preciso ter 100% de certeza para poder notificar, multar, saber como eu vou lidar com aquilo. Aí o que eles fizeram? Saíram fora, correram fora. E uma coisa, é muito importante esse aspecto, porque as pessoas costumam não saber diferenciar esse condão. Se o camarada é usuário, o camarada é traficante, então tem que ter essa concepção. Então, o síndico, ele não pode colocar isso, tá tendo tráfico aqui porque o camarada é usuário. Não pode, ele não pode fazer isso. Olha, ele tava fumando aquele... Ele não pode, até porque ele não pegou, ele não é perito, aquilo não foi periciado. Então, em função disso, vai usar a lei realmente com relação ao fumo, antifumo. Né? É verdade. Aquilo que é usado no restaurante, né, que é proibido usar aqui o cigarro de palha, é proibido o cigarro comum, é proibido o charuto, o narguilé hoje, que tem uma problemática séria, né? Então, tudo isso tem que ser colocado e muito bem explicado para os condôminos. E uma coisa importante, né, assim, doutora, não é só o síndico, qualquer pessoa pode denunciar a gente. Você está no seu condomínio e se você está desconfiado, cara, faz a denúncia, pode ser anônima. Isso vale para essas questões, vale para a questão que é de violência doméstica, maltratos a idosos, a animais. Então, assim, qualquer pessoa pode denunciar. E tem o dever de denunciar. Porque a gente fala assim, é o síndico. Você pode fazer isso. Você pode ligar. Você pode denunciar. E vai rolar um processo ali. Eles vão investigar se é, se não é. Então, você não espera também só o síndico. Você está vendo acontecer, você pode fazer a denúncia. Tiago, é uma coisa assim muito complexa. Por quê? O condomínio é uma área particular, correto? Correto. Então, quando o morador percebe, ele tem que comunicar a você, para você tomar aquelas providências, porque muitas vezes o vizinho é encrencado com o filho do outro. E ele cria uma situação embaraçosa e a polícia vai precisar, né, para chegar ali, para fazer isso. Ali é uma área... Né? Verdade. Então, tudo isso tem que ser balizado. Então, por isso que é importante fazer um trabalho de conscientização, aquilo que você já tem colocado, fazer jogar o material, chamar, ter vários programas, sabe? Trabalhar isso com a comunidade. Ali é muito importante fazer esse trabalho. Sabe como é que eu consegui resolver uma situação parecida com essa no condomínio? Eu fiz um informativo, eu sabia qual era o andar, sabia qual era a unidade, para não ficar uma coisa muito
na cara, eu fiz um informativo e botei lá, proibido o uso de maconha mesmo. E aí eu peguei nesse andar e botei debaixo todas as portas, porque aí a pessoa... E parou. Porque não tinha como falar que era direcionado. Você Ó, colocou pra todo mundo. mas já sabia onde eu que sei. era Por que acontece? Para a informação chegar nessa pessoa também, né? Eu entendi. Você fez de um modo geral, sem pontuar ninguém, para exatamente. evitar um constrangimento. É amplo, você está fazendo um trabalho de conscientização. É muito importante. Um ponto que você falou, que eu gostaria de reiterar, é a questão da violência doméstica. A violência doméstica é algo que hoje dá conta de todo mundo. Não é mais aquela situação, está dentro da casa dele. É claro que o síndico, ele não vai lá arrombar a porta, ele não vai enfrentar um homem violento que pode, né, ter consequências maiores, não vai fazer isso. Porque existe toda uma legislação, existe formas disso ser feito, correto? Agora, a omissão é cruel. Você saber que todo dia, ainda que aquela mulher seja contrária, mas tem que tomar a atitude, sim, de fazer aqui. Outra questão, o abandono de incapaz. Nós temos aí, às vezes o filho está ali com a mãe, morando com ele, somente para utilizar o cartão da aposentadoria. Tá vendo, Celso? Então o imóvel é só da mãe e ele não quer pagar nenhum condomínio. Mas ela fica ali jogada, sem assistência, doente muitas vezes, maltrata, xinga. E ali, todo mundo assistindo aquilo, não vou me meter. É dar conta de todo mundo. Correto? Aí tem que acionar, sim, os órgãos competentes. Tem que acionar. E eu aconselho, você que é síndico, porque eu já passei por isso. Quando você faz uma denúncia, tem um protocolo. Guarde esse protocolo. Isso. Porque se no futuro alguém falar assim, aconteceu alguma coisa, não, fiz minha parte. Igual, eu estava com uma situação chata num condomínio, né, de violência doméstica, a gente fez a denúncia e tal, a polícia foi 2 vezes. Falou, gente, eu falei, ó, a gente fez o que estava dentro do nosso alcance. Claro. Né? Na dúvida, eu até falo, não liga para mim, liga para a polícia. Quem vai resolver é a polícia. Entendeu? Então, assim, a gente que é síndico, temos essa obrigação e coloca no protocolo. E você, morador, faça a sua parte. Nesses casos, faça a denúncia. Beleza, é bom comunicar o síndico? Mas você mesmo já pode fazer essa denúncia. Você mesmo pode fazer, porque eu falei, evitar mortes. Quando a gente denuncia, está evitando mortes. Evitando mortes. Agora, é muito importante. Eu, geralmente, eu oriento que, quando é feita uma denúncia a nível de condomínio, você tira um pouco aquela responsabilidade de ficar pontual, porque aí o síndico fala, todos estão reclamando, é o condomínio que está falando, não é só a pessoa do síndico, correto? E a mesma coisa com crianças. Tem alguns casos, nós tivemos um caso tem um mês, onde nós descobrimos que 3 crianças ficam o dia inteiro nas áreas comuns, sem alimentar-se, sem nada. Abandonada, né? E aí o pessoal olhando e ninguém quer se meter. Eu falei, gente, existe conselho tutelar. É isso que eu falo agora. Eu passei uma situação parecida. Conselho tutelar, informa a situação. Gente, observe quanta responsabilidade tem o gestor condominial, gente. Tem. E assim, olha a responsabilidade. Sabe o que é engraçado, doutora? Eu atuo em vários condomínios aqui em Samambaia, e aí, igual eu falei, a gente faz esse trabalho há mais de 4 anos, que é um programa de rádio, podcast, lives, né? Eu sempre penso que pode acontecer. Sempre. A pessoa, Thiago, mas pode acontecer. Então, o que eu penso? Não que isso não aconteça. Né? Então, assim, que a gente tem que pensar lá além, pensar no futuro. Porque acontece? Igual eu falei, a gente paga também por não fazer, que é a omissão. A omissão. Não é verdade? Então, assim, isso não é problema meu. É problema seu. É problema seu. É problema seu. Aquele papo e assim, gente, na dúvida, denuncia. Quem vai fazer a investigação é o competente. Se é a polícia, se é o conselho tutelar, se é igual a questão da droga, vai ser a polícia civil. Cara, faz a sua parte. Faz a denúncia. É lógico que a gente tem que averiguar direitinho, porque pra pode não cometer situações. Mas na dúvida, faz a denúncia e eles vão investigar e ponto final. Acabou. E não precisa falar quem foi que fez a denúncia. Não precisa falar que foi você também, síndico. Os órgãos têm muita preocupação com isso. Eles sabem o risco, muitas vezes, que essa situação de vulnerabilidade com drogas, essa questão de abandono de incapaz. Às vezes, aquela pessoa vai criar uma situação. E hoje nós estamos vivendo um momento muito complexo de violência. Então, consequentemente, todas essas situações nossas, não pode haver omissão, mas tem que haver bom senso e razoabilidade. Verdade. É que eu falo, viver em condomínio é igual coletividade, pessoal. Pensa no coletivo. E aqui, eu quero dar um insight para você que é síndico. Gente, vamos olhar para a terceira idade dos nossos condomínios. Né? Eu fico vendo que ninguém fala terceira idade. Da criança, que vamos pensar em espaços
para a terceira idade, vamos pensar em adequar o condomínio da melhor forma possível para essas pessoas poderem utilizar as áreas ali. E assim, vamos ter esse olhar, eu acho que é pouco falado. E aí, querendo ou não, daqui a pouco, 1/3 da população vai ser de idosos. Né? Então, assim, que a gente também tem esse olhar, esse respeito pelos nossos ancestrais. Né? Eu acho que isso é muito importante. Fica um insight para você. A gente vai começar a pensar em espaços para os idosos, pensar em adequações para esse público que já mora no condomínio também. Então, assim, eu acho que também é um dever nosso como síndico, como agente social, um modificador, vamos dizer assim, que a gente está falando desde o começo do programa, né, doutora? Estamos na reta final do nosso programa, estou muito feliz de conhecer a doutora Luz, uma expert aí, uma aula muito bacana. Doutora, fica à vontade, dê suas considerações finais aí, vende seu peixe, fica à vontade aí. Ô, Tiago, nós queremos agradecer, né? Nos colocamos à disposição, a Albuquerque Advocacia está sempre à disposição. Só tem fera lá, porque eu já fiz um programa com o doutor Albuquerque, agora com você. Nós atuamos em outros estados, nós temos aí um trabalho voltado mesmo, tanto para a questão condominial, para o trabalho social também, engajado, porque eu creio que todo e qualquer profissional hoje que lida com vidas humanas, né? Nós estamos tratando de comportamentos de pessoas e somos diferentes. Então, nós temos que ter esse olhar diferenciado, por isso temos que primar sempre por bom senso. Então, estamos à disposição. E, geralmente, quando nós atuamos com essas áreas condominiais, nós também damos outras orientações que eles necessitem. Somos bem tranquilos com relação a isso e nos colocamos à disposição. Muito obrigado. Fiquei muito feliz, doutora Lourdes, mandar um abraço para o doutor Albuquerque. Lá é o escritório Albuquerque Advogados. Albuquerque Advocacia. Só tem feira aí. Albuquerque Advocacia. Nós temos escritório Brasília, no estado de Goiás, Recife, João Pessoa. Demais. Legal. Estamos aqui com muita força para fazer o melhor sempre. Pessoal, estamos na reta final do nosso programa. Mais uma vez, se inscreva, compartilha, comenta. Lembrando que o Dentro Condominial aí já tem mais de 800 vídeos para ajudar você. É um programa de rádio que acontece na Ativa FM 98.1. Mandar um abraço aí para minha amiga, parceira lá de bancada virtual, que a gente faz virtualmente com a Cristiane Romão de Salvador, que é uma síndica profissional lá também. Tem várias lives também no nosso Instagram, no YouTube também, e nosso podcast aqui, tá? Fica aí, muito obrigado, manda um abraço novamente para nossos apoiadores, não posso esquecer, Altec Elevadores, Dr. Cláudio Viana, temos também aí Combate Extintores, e você, muito obrigado, ficou conosco até agora, dá seu like aí, até a próxima, valeu doutora, muito obrigado aí, Obrigada a vocês, valeu Celso, brigadão aí, até a próxima, gratidão pessoal, valeu.